Saudações, sou um adicto, tô limpo só por hoje, tô em tratamento em NA e tô aqui fazendo um trabalho de dividir aqui a minha compreensão e experiência prática com um programa de tratamento de NA. Nesse momento aqui eu vou dar minha compreensão, experiência da tradição 4, do segundo parágrafo. Eu vou primeiro fazer a leitura e depois da minha compreensão. Lembrando sempre que nenhum indivíduo representa o NA, nem dentro e nem fora da Irmandade. Tradição 11. Fazer a leitura. Alguém pode perguntar: somos realmente autônomos? Não temos comitê de serviço, escritório, linha de auxílio e outras atividades em NA? Utilizamos-nos destes serviços para sermos ajudados em nossa recuperação e para sermos favorecidos no propósito primordial dos nossos grupos. Narcóticos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres adictos que se reúnem em grupos e que se utilizam de um certo conjunto de princípios espirituais para encontrarem liberdade de adicção e uma nova maneira de viver. Os serviços que mencionamos são resultado de membros que se interessam o suficiente para estender a mão e oferecer ajuda e experiência para que a nossa estrada possa ser mais fácil. Então vou dar minha compreensão, foi lido aí o texto, o parágrafo. Vou dar minha compreensão, Esse parágrafo aqui ele é importantíssimo. Na verdade, todas as tradições elas são importantes porque são elas que asseguram a unidade dentro da Irmandade de NA, e a recuperação do indivíduo ela depende dessa unidade, E a unidade depende da maneira que a gente segue as tradições. Se como grupo a gente sair da unidade, ou seja, não seguir as tradições, a gente não vai conseguir se recuperar como indivíduo. Então é por isso que é imperativa, as tradições são imperativas. É o que prevalece numa discussão. Então, aqui surge uma pergunta, já que a tradição 4 diz para nós que cada grupo é autônomo, ou seja, direito e o poder de se autogerir sem controle externo. Então, não tem controle externo para o grupo de NA. Então, a gente tem que ter cuidado, de não permitir que nada controle o grupo, nem membro e nem comitê, controle o grupo. O grupo ele é autônomo, porque se permitirmos, aí viola essa tradição, sai da unidade, e a tradição 4 diz que é vital para a nossa sobrevivência, então os membros morrem, como indivíduo, que a doença ela é fatal, Então, a dúvida aqui é que como é que a gente é autônomo se tem os comitês? Como é que é autônomo se tem comitê? Tem comitê de escritório, linha de auxílio, atividade NA. Então, o último parágrafo ele dá essa resposta. Os serviços que mencionamos são resultado de membros que se interessam o suficiente para estender a mão. Vamos lá. Então o membro ele se interessou de estender a mão, Estender a mão. Esse ato de estender a mão é no sentido de ajudar e não de controlar, É no sentido de fazer uma tarefa, fazer uma atividade, E não assumir uma postura de poder para submeter outros, ou grupo ou membros. Não, Então, é por isso que é estender a mão. Aí vai estender a mão e vai oferecer alguma coisa. Vai oferecer o quê? Ajuda e experiência. Para que a nossa estrada possa ser mais fácil. Nossa é do grupo, Do grupo e dos membros, Do membro e do grupo, Então, esses membros que vão por comitês,
eles devem ter essas duas coisas. Oferecer ajuda e experiência. Agora, experiência com quê? Experiência profissional? Experiência noutra área? Não. É experiência com 12 passos e com 12 tradições. Principalmente com as tradições, já que as tradições que são os princípios que asseguram a nossa unidade, os rudimentos que formam o NA, as tradições, né? Então essa experiência que o membro que vai estar lá no comitê, a experiência que o membro deve ter não é apenas de não estar usando, de estar apenas limpo, não. É de estar tendo resultados da experiência do programa, ter conhecimento do programa prático, das tradições dos passos. Não é só uma questão de não estar usando, né? Para que a estrada do grupo possa ser mais fácil. Por quê? Se botar alguém lá no comitê que não tenha experiência com o programa, aí vai ser ao contrário. Como a nossa doença é egocêntrica, aí vai estar num comitê, aí vai juntar o egocentrismo com o comitê e vai com aquele espírito de autoridade, sendo que só tem uma autoridade no NA, né, que é o Deus amoroso que se expressa nas tradições, né, no conhecimento das tradições. Só tem essa autoridade aqui no NA, né? Não tem uma outra aí, não, né? E negócio de autoridade final e tal, isso daí a gente vai destrinchar isso lá na tradição nova e tal, porque só tem uma autoridade. Quando se coloca a autoridade final, já bota uma fila de autoridade. E não é isso que as tradições nos dizem. Eu estou falando isso me referindo ao conceito 3, conceito 2, que eles estão no momento que eu estou gravando esse áudio, né? No momento, talvez no futuro, com a compreensão, né? Seja colocado dentro dos limites das tradições. Né? Mas no momento está entrando em oposição com a tradição 2, porque só tem uma autoridade. E o conceito colocou essa autoridade como final, é o último da fila. Só que só tem essa na tradição, né? E a tradição é imperativa, seja numa discussão, é o que prevalece, né? Então, o membro que vai assumir esse encargo, ele precisa ter essa experiência com as tradições, né? E com os 12 passos, se possível, né? Tem que ter essa experiência para facilitar a estrada do grupo. Senão a nossa doença vai querer comandar, vai querer dar ordem, vai querer personalidade, né? Ideia própria. Porque não tem como. Por que eu estou dizendo isso? Que está na nossa literatura, na tradição, dizendo que as tradições só funcionam compreendendo e aplicando. Então, o membro que não procura compreender, não tem como ele aplicar, não tem. Aí, se eu não compreendo, aí não tem como aplicar, né, as tradições. Aí eu vou aplicar o quê? Evidentemente que eu vou aplicar a minha doença. Eu vou aplicar o egocentrismo, a natureza, o comportamento obsessivo compulsivo. É isso que vai ser aplicado se não tiver a compreensão das tradições para poder aplicar as tradições. Então esse cuidado que a gente deve ter, né? É por isso que essa estrutura, aí respondendo a pergunta do início, essa estrutura ela é para servir, é para cumprir uma atividade que o grupo não deve fazer para o grupo continuar fazendo a mensagem. Aí o comitê vai fazer. Não é no espírito de controlar e gerenciar. Ou seja, para se formar um grupo, a gente não precisa pedir autorização de ninguém, nem de comitê, nem de nada. É só procurar um outro adicto, né? Procurar um local e hora e 12 passos, 12 tradições.
12 passos, 12 tradições. Aí pode se considerar um grupo de NA, desde que também não esteja afiliado a nada. A gente vai ver isso no próximo parágrafo mais fortemente, né? Por quê? Porque não tem essa estrutura de gerência e controle no NA. A estrutura é de serviço. É de serviço. Os comitês estão para servir. Se for de outra maneira, aí não sobrevive. Ok? Então essa é a minha compreensão desse parágrafo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Já dá uma compartilhada aí com aquele companheiro que você conhece, aquela companheira que tá querendo, né? Tá querendo o que o NA tem para oferecer, tá? E é isso. Mais um dia aí bem sucedido para nós.